Cristão, casado e pai de 4 filhos, fundador do Grupo Laus Deu, mentor e palestrante, há mais de 16 anos transformando vidas através de consultorias e mais de 40 mil horas de estudo, consolidou seu conhecimento em diversas áreas, incluindo planejamento estratégico, gestão de pessoas, marketing e desenvolvimento de negócios, nutrição esportiva, neurociência e inteligência emocional combinando com princípios cristãos. Hoje, como apresentador do Laus Deu Podcast e imagem e semelhança do Criador, eu sou o Anderson Florenzano. Fala galera, Anderson Florenzano aqui para mais um Laus Deu Podcast. Hoje a gente tem a enorme honra de receber aqui Ilídio Boaventura, um mensageiro de boas notícias, escritor, pregador e com um futuro muito próspero aí, pelo que a gente conversou. Ilídio, uma grande honra recebê-lo. A honra é toda minha, de verdade. Eu me sinto muito congratulado e agradecido pelo convite. Fiquei muito feliz demais. E em pouco tempo que a gente já conversou, pude notar em você pérolas de sabedoria. E é visível o quanto Deus é na sua vida. Gratidão, fico muito feliz. Amém. É uma honra para mim. Ilídio, eu vou começar aqui com um tema que eu até vi você falar num outro lugar. É uma questão bastante... mais curiosidade particular, mas é uma questão muito que o pessoal fala muito sobre. Maldição hereditária. Sim. Sua opinião sobre? Então, a maldição hereditária é um assunto polêmico, é um assunto que alguns concordam e os outros discordam. E eu acho que tem muito a ver com a interpretação que cada um tem a respeito das Sagradas Escrituras ou a respeito dos versículos que a Bíblia fala a respeito dela. Por exemplo, se você observar sua vida, a nossa vida, a raça humana, Deus não nos colocou na terra no começo para a gente morrer. Deus fez Adão e Eva para viverem. O propósito de Deus não era a morte do homem. O propósito de Deus era que o homem vivesse sempre na terra. Só que através do pecado de Adão e a Eva, a morte entrou no mundo. Exemplo, hoje nós morremos. Quem pecou foi Adão, mas hoje nós morremos. Sim. Por quê? Porque nós estávamos dentro de Adão. Todos nós somos filhos de Adão. Não importa a cor dos teus olhos, não importa a cor da tua pele, não importa a cor do teu cabelo, não importa de qual país você é. Todos nós, toda a raça humana tem um ancestral comum. E esse ancestral comum é quem? Adão e Eva. Porque só olhar para o Senhor e perguntar quem é a tua mãe, o Senhor vai dar o nome da tua mãe. E só continuar perguntando qual é a mãe da mãe da mãe da mãe da tua mãe, chegará uma mãe que nunca teve mãe. Sim. A Bíblia lhe dá o nome de Eva. E só perguntar quem é o teu pai, o Senhor vai me dizer o teu pai é o fulano. Mas só continuar insistindo, dizendo quem é o pai do pai do pai do teu pai, o Senhor vai chegar numa conclusão que teve um pai que não teve um pai. Entendeu? Esse homem a Bíblia chama de Adão. Então, o Criador do universo usou a terra para fazer o homem e para fazer a mulher. E esse casal gerou toda a humanidade. Então, todos nós temos um ancestral comum, Adão e Eva. E os nossos pais pecaram. Hoje nós morremos. Entendeu? Foram eles quem pecaram. E como nós estávamos neles, na visão bíblica, automaticamente todos nós pecamos também em Adão. Em Adão todos nós pecamos. E como todos nós pecamos em Adão, herdamos a morte que era a consequência ou é a consequência da queda do homem. Certo? E não só de uma forma particular e familiar. Por exemplo, lá na África teve uma família que todo mundo, numa certa idade, nascia bem, mas numa certa idade ficava paralítico. Vou repetir para você entender. Todo mundo nascia saudável, mas numa certa idade todo mundo ficava paralítico. E ninguém não entendia o porquê que todo mundo ficava paralítico numa certa idade. Mas depois se descobriu que foi o avô quem sacrificou a família. Ele fez um pacto voluntário com Satanás. E nesse pacto, para conquistar as suas conquistas pessoais, em troca entregou a família. E resultado, os que viam depois estavam debaixo daquela maldição maligna. Só que tem um detalhe. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, as maldições são quebradas. As maldições são aniquiladas. Por isso que Paulo disse, assim se alguém tem Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se as coisas velhas já passaram, e se você é uma nova criatura, isso quer dizer que a maldição só tem poder na velha criatura. Não tem poder na nova criatura. Porque o velho Ilídio já morreu. E o novo Ilídio já nasceu. Então, como o velho Ilídio já morreu, toda a maldição hereditária morreu com aquele antigo Ilídio. E como o novo Ilídio já nasceu, as bênçãos de Deus também estão nesse novo Ilídio. Porque se em Adão eu herdei uma maldição, em Cristo eu herdei a bênção. Aí você conclui que se existem maldições hereditárias, também existe bênçãos hereditárias. Se como filho dos meus pais eu esteja debaixo de uma maldição, uma vez entregando a minha vida a Cristo e nascer de novo, toda maldição hereditária já foi quebrada. E já estou debaixo da bênção de Deus. E hoje eu sou abençoado, você é abençoado, desde que temos uma fé firme em Cristo e como prova bíblica somos uma nova criatura. Posso ir mais longe? Lógico. Por exemplo, a Bíblia fala, né? Eu vou usar essa lição bíblica como uma lição de vida para todos nós. A Bíblia diz o quê? Que quando Jacó mentiu o pai dele, inventando que ele era Esaú, porque Isaac perguntou, quem és tu? E Jacó disse, não, eu sou Esaú. Só que o guisalho ou a comida, o pai Isaac mandou Esaú fazer, porque o pai queria abençoar Esaú depois. Só que como Jacó ficou sabendo a respeito dessas palavras, esse projeto do pai, ou esse plano do pai, Jacó, ele apresentou-se diante de Isaac e se fazendo de Esaú. Por que Isaac não percebeu no momento? Porque Isaac estava cego naquele momento. Ele não podia enxergar, mas podia ouvir. Ele disse, olha, você mesmo é Esaú? Ele falou, sim, sou Esaú. Porém, ele é Jacó, mas se fez de Esaú. E por consequência, por ele se fazer de Esaú, ele recebeu uma bênção que o pai daria a Esaú. Jacó recebeu aquela bênção. Então vimos um Jacó que mente, um Jacó que engana, um Jacó que usa o nome de Deus para enganar os outros. Só que a Bíblia diz que quando Esaú ficou sabendo que lhe passaram a perna, que Jacó enganou o pai para receber a bênção dele, Esaú ficou bravo. Esaú perseguiu Jacó e Jacó fugiu. Só que nessa fase em que Jacó havia fugido, nesse momento de fuga, Jacó encontrou um cara chamado Labão. Só que Labão também era outro mentiroso. Aqui vem uma dica de um pastor de Angola chamado Jorge Batista, que todo Jacó vai encontrar um Jacó mais Jacó do que ele. Sim, entendeu? eu já vi isso também. Todo mentiroso vai encontrar um mentiroso mais mentiroso do que ele. Por quê? Porque tudo que você semeia, um dia você colhe. Então, como Jacó no passado mentiu, no futuro também lhe mentiram. Por quê? Porque todo Jacó sempre vai encontrar um Jacó que é bem mais Jacó do que ele. Então, quando esse Jacó encontrou Labão, Deus começou a trabalhar na vida dele. Deus começou a trabalhar na vida dele. Por quê? Porque se você não aprende com Isaac, Deus te ensina com Labão. Porque se você não aprende do jeito que Deus te ensina do jeito que você aprende. Já que você não aprende com a verdade de Isaac, eu vou te ensinar com o engano de Labão. Ali Deus ele vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar na sua vida. E esse processo, Jacó começou mudando, Jacó começou se ligando. Nossa, cara, eu menti no passado, hoje também me mentiram. Eu acredito que ele pensava, e ali começou o trabalhar de Deus na vida de Jacó. Até que chegou um momento que Jacó lutou com um anjo. E ele disse, eu não vou te deixar subir se você não me abençoar. E a Bíblia diz o quê? Que o anjo lhe perguntou, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Você percebeu? Diante de Isaac, ele disse, o meu nome é Esaú. Diante do anjo, ele disse, meu nome é Jacó. Entendeu? Só que a pessoa que Deus transformou na vida dele, não foi o Esaú que ele mostrou sendo no pai dele. Foi o Jacó que ele escondia do pai dele. Ou seja, a pessoa que Deus quer transformar na sua vida, nunca foi o Esaú que você mostra ser.
é sempre o Jacó que você esconde. A pessoa que Deus quer mudar na sua vida, nem a pessoa boa que você mostra ser, é a pessoa ruim que você esconde. Porque diante dos homens nós queremos mostrar que somos Esaú, mas diante de Deus nós temos que reconhecer que somos Jacó. Porque é um momento que quando você reconhece que é Jacó, que você reconhece que é um pecador, que você reconhece que tem os seus limites, que você reconhece que tem os seus bloqueios, ali começa a transformação. Por quê? Porque Jacó nunca foi o Esaú que ele mostrava diante dos homens. Era o Jacó que ele escondia diante dos homens. E a pessoa que Deus quer transformar nunca foi o Esaú que eu quero mostrar diante das pessoas. É sempre o Jacó que eu tenho escondido dos olhos das pessoas. Só que o Jacó que eu escondo dos olhos das pessoas, Deus vê. Por quê? Porque por mais que eu te escondo quem eu sou realmente, Deus sabe quem eu sou realmente. Porque nós não somos aquilo que a gente mostra ser. Nós somos aquilo que Deus sabe que nós somos. Entendeu? Aí eu falo nas pessoas que por mais que a minha cara é de anjo, a grande questão não é se a minha cara é de anjo. Esse o meu coração também é de anjo. Porque tem pessoas que têm cara de anjo, coração de demônio. Tem cara de amigo, mas coração de inimigo. Então a grande questão nem a cara que eu mostro, é o coração que eu escondo. Ali Deus ele entra em ação e transforma a vida de Jacó. Naquele momento Jacó deixou de ser Jacó para ser Israel. Porque Deus transformou a vida de Jacó. Ou seja, Jacó não era mais o Esaú que ele queria ser. Também já não era mais o Jacó que ele rejeitava ser. E se tornou o Israel que Deus lhe fez para ser. Ali nós vimos 3 nomes. O nome que o Jacó se deu, Esaú. O nome que lhe deram, Jacó. E o nome que Deus lhe deu, Israel. E você nem é o nome que os teus pais te deram. Você nem é o nome que você próprio se deu. Você é aquilo que Deus já colocou em você. Então, o que revela a minha verdadeira identidade não é o nome que os meus pais me deram. O que revela a minha verdadeira identidade não é o nome que eu mesmo se dei. O que revela a minha identidade é o nome que Deus já me deu. Falou, a partir de hoje, o teu nome é Israel. Está acompanhando o raciocínio? Tá bom, vamos lá. Então, deixou de ser Jacó e se tornou quem? Israel. Israel de Deus. Naquele momento de Israel de Deus, teve um desafio. Qual era o desafio? Voltar na sua origem. Voltar no seu passado. Voltar no lugar que teve tantos problemas que lhe obrigou a fugir. Naquele momento de volta, ele tinha que se encontrar com o irmão dele, Esaú. Esaú estava a caminho. Lembra que Esaú lhe perseguia para lhe matar? Sim. Entendeu? Só que Esaú ainda estava perseguindo ele, segundo a visão de Jacó. Ele entendeu, não. Esaú está me perseguindo. Vou ter que encontrar o meu irmão, eu estou morto. Meu irmão, quando me vê, estou mal. Ele vai me matar, porque ele vai recordar do mal que eu lhe fiz no passado. Só que tem um detalhe. Quando Esaú encontrou Jacó, Jacó não era mais Jacó. Jacó já era Israel. Esaú, ele perseguia o Jacó, certo? Mas quando ele encontrou Jacó, Jacó não era mais Jacó. Jacó agora era Israel. Você entendeu? Você percebeu que ele queria matar Jacó, mas quando ele encontrou Israel, ele abraçou Israel. Por quê? Ali eu começo a entender, meu amigo, que o nosso passado só tem poder no Jacó que a gente era. Já não tem poder no Israel que a gente se tornou. Então, se o meu passado me perseguia para me matar, eu não sou mais Jacó, agora sou Israel. Então, em vez da maldição destruir a minha vida, em vez do meu passado destruir a minha vida, o passado tem que respeitar o Deus que está na minha vida. Porque quando eu fugi, era Jacó. Mas quando eu voltei, agora sou Israel. O passado tinha força sobre a minha vida quando era um Jacó. Mas já não tem mais força na minha vida porque agora sou Israel. Porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu não sou mais Jacó que fugia. Agora sou Esaú, agora sou Israel que apareceu. Alguém transformado, alguém mudado e alguém purificado para a glória de Deus. Amém. Amém. O senhor estava falando aqui, e, nossa, a minha cabeça estava a milhão com as respostas vindo da minha cabeça sobre a minha história.
porque na verdade você acabou respondendo as próximas perguntas que eu tinha aqui, e ao mesmo tempo a minha própria pergunta, como eu falei isso, eu perguntei por curiosidade, porque como eu disse em off ali, eu venho de um pai viciado em pornografia, de uma mãe idólatra, e eu sempre ouvi falar sobre a questão da maldição hereditária, né? E eu, quando eu fui embora daqui, eu não queria voltar mais. Deus me trouxe de volta. Eu não queria voltar. E depois eu vim aceitar Jesus, eu vinha me converter, eu vinha me batizar, decidi seguir os caminhos de Cristo. Falei, uma decisão que eu tomei, não me arrependo e não volto atrás. E eu via que Deus sempre fazia eu voltar para cá da onde eu saí. E para todas as raízes mesmo. Desde a cidade ao bairro. Tudo. Porque é da onde eu carreguei muitas questões de maldições. Então, na verdade, até eu ia perguntar, por que eu sonho tanto com os meus pais falecidos? E agora praticamente me respondeu isso, porque Deus quer que eu enfrente o meu passado e mostre Israel. Porque querendo ou não, você já está transformado. Já estou transformado. Você não é mais o Jacó. Você agora é o Israel de Deus. E sendo Israel de Deus, você é uma bênção. Deus abençoou você. Uma vez havia um certo profeta, que estavam lhe corrompendo, lhe dando dinheiro para amaldiçoar o povo hebreu. Só que no momento que ele queria abrir a boca para amaldiçoar Israel, não conseguiu, abençoou Israel. Porque não se pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Deus já abençoou. Entendeu? Vou mais fundo. A Bíblia diz, a respeito de Jesus, quando veio Jairo, falou, Jesus, vem na minha casa porque a minha filha está doente. Está na Bíblia, certo? Ali Jesus ia na casa de Jairo, entendeu? Para curar a filha de Jairo. Só que no caminho apareceu uma outra mulher. Uma mulher que tinha fluxo de sangue. Oh my God. A mulher tinha fluxo de sangue durante muitos anos. Durante muitos anos ela perdia sangue. E tem pessoas que durante muitos anos têm perdido coisas. Pessoas que perderam amizades durante muitos anos, têm perdido recursos, têm perdido oportunidades durante muitos anos. Tem pessoas que perdem muitos anos. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que ela sofreu fluxo. E o fluxo de sangue que ela sofria, vou dizer para você, vou ser sincero. Eu não sei se o sangue saía dos olhos, mas não saía dos olhos. Senão todo mundo devia ver que o sangue está saindo dos olhos. Não saía dos braços, todo mundo devia ver que está saindo dos braços. Ali você percebe que o sangue que ela perdia saía de um lugar privado, do lugar íntimo. Ou seja, existem pessoas que têm perdido coisas em lugares privados. Oh my God. Existem pessoas com problemas no seu lado íntimo, porque todos nós temos nossa intimidade, temos a nossa privacidade. Quando você perde algo que todo mundo vê, que é visível, alguém até pode te ajudar, como uma tempestade visível. Se tiver tempestade visível, uma chuva visível, eu venho, trago guarda-chuva e te ajudo a se proteger daquela chuva visível. Só que existem tempestades privadas, tempestades íntimas, tempestades nos lugares secretos da vida, que ninguém vê, mas você sabe que você tem. E essa mulher sofreu um grande problema num lugar que ninguém via, mas ela sabia que tinha. Durante muitos anos, ela perdia sangue. E ela, quando ficou sabendo que Cristo está a caminho, a Bíblia diz que ela saiu do ambiente onde ela estava para ir ao encontro de Jesus. E ela pensou consigo mesma, se tão somente tocar nele, verdadeiramente serei curada. Só que tem um detalhe. Jesus ia na casa de Jairo e a mulher vinha atrás de Jesus. Correto? Sim. Você percebeu que Cristo estava aí resolver um problema de frente, mas acabou resolvendo um problema de trás? Não, vou ir mais longe. Quando a mulher tocou Jesus, ela tocou Jesus de trás. E Cristo, quando curou a filha de Jairo, ele curou a filha de Jairo de frente. Então vimos um Cristo indo resolver um problema de frente, mas acabou resolvendo um problema de trás. Por quê? Porque o meu Deus não resolve apenas problemas de frente, ele também resolve problemas de trás. Vou em fundo para você entender. Quando eu penso problemas de frente, penso em problemas que virão.
E quando eu penso problemas de trás, penso dos problemas do nosso passado. O meu Deus não resolve apenas problemas do nosso futuro. Ele também tem capacidade de resolver problemas do nosso passado. Então, no momento que você aceitou Jesus, oh my God, toda a maldição do passado foi aniquilado. Deus quebrou. Porque meu Deus não tem apenas poder de resolver problemas que virão. Ele também tem poder de resolver problemas do nosso passado. Só que quando você tocou a questão tipo de voltar, confrontar, me fez lembrar de Moisés. A Bíblia diz que Moisés recebeu poder no monte, pelo menos eu entendo isso, recebeu poder. Por mais que Moisés estava livre, a família de Moisés estava escrava. E Deus falou para Moisés, Moisés, volta no Egito e liberta a tua família. Você percebeu que quando Moisés saiu do Egito, ele saiu fugindo? Sim. Mas Deus lhe mandar voltar no Egito para tirar a família. Ou seja, Moisés não foi feito para fugir do Egito. Moisés foi feito para sair do Egito. Porque uma coisa é você fugir e outra coisa é você sair. Se você fugir da prisão, o policial vai perseguir você. Mas se você sair, quer dizer que você foi inocentado. Porque quem foge da prisão ainda é culpado. Quem sai da prisão já é inocente. Oh my God. Quer dizer que Deus não te fez fugir do teu passado. Deus te fez sair do teu passado. Então, se você já saiu do passado, se você já saiu da prisão satânica, tem um negócio. Por que eu saí da maldição? Não fugir da maldição. Porque tem muita gente que está fugindo da maldição e a maldição continua lhe perseguindo. E a maldição tem poder na vida dele, porque ele apenas está fugindo. Só que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele não morreu na cruz do Calvário para te tornar um fugitivo de maldição, mas para te tornar alguém liberto da maldição. Então, se eu sou liberto da maldição, eu não fugi, eu saí. Por que eu saí? Porque ele já pagou. Vou dar um exemplo. Encontraram você cometeu um erro e te colocam na prisão, certo? De repente Jesus aparece e fala assim, não, você colocou ele na prisão, mas eu assumo a culpa dele, eu assumo o pecado dele. Quer dizer que Cristo assumiu a culpa que você tinha, Cristo assumiu o pecado que você carregava, para quê? Para te fazer um cara inocente. Você foi inocentado, porque Cristo já pagou o que tinha que ser pago, para você ser liberto da condenação, para você ser liberto do pecado, para você ser liberto de toda maldição hereditária. Ele pagou, oh my God. Irmão, eu não sei o que o teu pai fez. Eu não sei o que o teu bisavô e os teus avós fizeram. Mas uma coisa eu sei o que Cristo fez. Na cruz do Calvário, toda maldição hereditária já foi quebrada. Você hoje é inocente. Você não é um fugitivo das maldições. Você é um liberto das maldições. Você é um cara livre. Só que tem um detalhe. Quando Moisés voltou no Egito, ele confrontou Faraó. E ele disse, nenhuma unha vai ficar no Egito. Quer dizer que tudo que é meu eu vou levar. Não importa o tamanho. Porque a unha, oh my God. Eu estou sentindo que estou pregando ali, a audiência, me perdoa, eu estou inspirado aqui nessa casa. Mas está me respondendo oh my God, eu estou inspirado, eu estou sentindo Deus aqui. A unha é coisa pequena. Moisés está dizendo, tudo que é meu eu vou levar, não importa o tamanho. Se é grande ou pequeno, eu vou levar, nada vai ficar no Egito. A minha família não vai ficar no Egito. O meu dinheiro não vai ficar no Egito. O meu recurso não vai ficar no Egito. Porque se Deus te libertou, não deixa nada no Egito, amigo. Leva tudo. Leva o teu dinheiro, leva os teus recursos, leva a tua esposa, leva os teus filhos. Se der, os teus pais ainda estão vivos, leva os teus pais, leva os teus irmãos. Nada vai ficar no Egito. Tudo que é meu eu vou levar. Porque o diabo durante algum tempo, ele amarrou meu pai, ele amarrou minha mãe, ele amarrou os meus irmãos, ele amarrou os meus vizinhos, ele amarrou os meus amigos, mas como são meus, o pai é meu, não vai ficar no Egito. A mãe é minha, não vai ficar no Egito.
Os irmãos são meus, não vão ficar no Egito. Porque tudo que é meu, eu vou tirar do Egito. E Faraó trouxe propostas a Moisés. Só que Moisés estava debaixo do propósito de Deus. Nunca abra mão do propósito por conta das propostas. O diabo vai vir com propostas. Satanás vai vir com propostas. Labão vai vir com propostas. O mundo vai vir com propostas. Se você vê que essa proposta te afasta do propósito, abre mão das propostas e vive o propósito. Porque o faraó que tinha propostas estava no palácio. E Moisés que tinha o propósito com o povo andou no deserto. Só que no palácio de Faraó, mesmo tendo pão, caiu chuva de pedra. E no deserto que o povo estava, mesmo tendo pedra, caiu chuva de pão. Porque quando você está debaixo do propósito de Deus, ainda que o teu deserto tiver pedra, vai cair chuva de pão. Mas se você abrir mão do propósito para viver as propostas que o diabo entregou na sua vida, ainda que você viver num palácio que tem pão, vai cair chuva de pedra. Então a grande questão nunca foi as propostas que o diabo tem para nós. O que nós devemos valorizar é o propósito que Deus tem para a nossa vida. E o propósito na vida de Moisés e na vida do povo é libertá-los do jugo de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Os irmãos entenderam? Moisés libertou o povo. O povo saiu do Egito. Entendeu? O povo não fugiu. O povo saiu. Sim. Não são fugitivos, são libertos. O povo saiu do Egito. Só que tem um detalhe. Quando eles saíram do Egito, chegaram no deserto, você percebeu que a promessa era uma terra prometida? E o caminho era um deserto? Ali você entende que na promessa que Deus nos fez, que é terra prometida, tem leite e mel. Mas o deserto que ele nos leva tem pedras. Ou seja, ainda que o meu caminho tem pedras, o meu destino tem leite e mel. Ainda que no processo tem pedras, no propósito tem leite e mel. Só que nós queremos chegar no destino sem antes passar no caminho. Queremos chegar no propósito sem antes passar no processo. Então no processo pode ter pedras. No processo pode ter dores, mas acalma o teu coração. No destino que Deus reservou para você, tem leite e mel. Porque é impossível chegar no destino que Deus te prometeu sem primeiro passar no deserto que Ele quer te conduzir. Só que tem um detalhe. A grande questão não é que eu fui no deserto. Deus me levou no deserto. Se Deus me levou no deserto, Deus está comigo no deserto. E eu prefiro o deserto que Deus me leva do que o palácio que o diabo me oferece. Com certeza. Com certeza. Assim como levou Cristo, quem somos nós para não levar? Quem somos nós? Entendeu? Com certeza. E é para ir no fundo que você falou. Só que tem um detalhe que eu quero falar com o irmão, que eu senti no meu coração. O povo saiu do Egito. Concorda comigo? Oh my God. Mas só que tem um problema. A mente do povo ainda estava ligada no Egito. É nesse assunto que eu queria tocar. Eles fisicamente saíram do Egito, mas emocionalmente ainda estavam no Egito. Os seus sentimentos ainda estavam no Egito e a sua mente ainda estava no Egito. Eram homens livres, mas ainda pensavam como um escravo. E existem pessoas que já são libertas, mas a mente ainda é de um escravo. Existem pessoas que já são inocentados, mas a sua mente ainda é de culpado. Não é que você não é livre, não é que você não é liberto, não é que você não é inocentado. O problema é a tua mente. A tua mente ainda está no Egito. A tua mente ainda tem coisas passadas. Por essa razão, Deus usa o deserto, ambientes que nos são desconfortáveis, para libertar a nossa mente do Egito. Para libertar a nossa mente da escravidão. Porque se você é um homem livre, viva como livre. Se você é um homem liberto, viva como liberto. Como é que você quer que eu te trate? Como é que você quer que eu a língua está pesada. Como é que você quer que eu trato você como um homem livre, se você insiste em se comportar como um homem escravo?
Como é que você quer que eu te trate como alguém liberto se você se comporta como alguém escravizado? Como é que você quer que eu te trate como um homem maduro se você se comporta como um menino? Então, se você é um homem liberto, viva na altura dessa verdade. Deus libertou você. Por essa razão, por o povo não entender essa revelação, eles ficaram durante muitos anos no deserto, que eles deviam passar ali apenas por um curto de tempo. Porque tem situações que estão a prolongar na nossa vida. Desertos prolongando na nossa vida, porque nós não queremos libertar a nossa mente de ambientes que Deus já nos tirou. E resultado, ao invés de nós sermos gratos pelo deserto que Deus nos leva, nós queremos lamentar, murmurar, falar de tudo, mal de tudo e de todos, ao invés de entender que o monte da revelação e a nuvem da glória de Deus não está no Egito de onde eu saí. Está no deserto que Deus está a me levar. Entendeu? É no deserto que adquirimos experiências. É no deserto que recebemos revelações. É no deserto que vimos a glória de Deus. Porque se no Egito eu aprendi certas coisas, no deserto Deus me ensina as coisas certas. Eu vou repetir. Se no Egito eu aprendi certas coisas, no deserto eu vou aprender as coisas certas. Então é no deserto que Deus usa o ambiente, as situações, ou as circunstâncias desfavoráveis para nos fazer desaprender de certas coisas que nós aprendemos e nos levar a aprender as coisas certas que vão nos treinar para entrarmos na terra prometida que Ele reservou para todos nós. Ufa! Nós conversamos em off, eu comentei que eu falei que eu sou aquele cara que eu não me concentro dos 100 comentários, eu não me concentro naquele negativo, eu me concentro nos 99 positivo. E mentorio todo mundo a fazer o mesmo. Mas mesmo dizendo isso, eu precisava ter ouvido essas palavras. Eu, Anderson, precisava ter ouvido essas palavras. Aleluia. Eu entendi cada recado. Aleluia. De cada palavra dita. My God. Cada uma. My God. Sobre a questão da maldição, sobre o porquê das coisas, de perguntas que eu faço em oração, de Deus ter me respondido todas aqui. Amém. Agora. Forte. Amém. Posso ir mais fundo? Pode. Jesus, quando chegou para ressuscitar Lázaro, Lázaro estava no sepulcro. Concordar comigo? Jesus perguntou na Marta e Maria, onde o colocaram? Falaram, não, ele está cheirando mal. Porque geralmente todo morto exala mau cheiro. Sim. Muito forte isso. Todo morto exala mau cheiro. Isso é quando o morto já está na fase já de putrefação. Isso. Exala mau cheiro. Só que o mau cheiro que eu falo não é um cheiro físico. É um cheiro moral. Porque tem pessoas que fisicamente cheiram bem, mas moralmente cheiram mal. Fisicamente o cara tem um cheiro, estava aquele perfume que atrai, mas moralmente tem um odor que afasta. Porque nós não queremos andar com quem cheira mal. Nós queremos andar com quem cheira bem. Então, quando o nosso comportamento cheira mal, quando o nosso caráter cheira mal, quando a nossa reputação cheira mal, a tendência é as pessoas se afastarem de nós. Porque o mau odor afasta e o bom cheiro atrai. Então, todo mundo se afastava de Lázaro porque Lázaro estava cheirando mal. A grande questão não é apenas morrer, é que cheirou mal. Porque tem pessoas que morreram e as pessoas ainda se aproximaram dele para dar despedida, as últimas palavras. Mas só que o que afasta de verdade as pessoas não é o facto de você morrer, é o facto de você cheirar mal. Oh, meu Deus do céu. O que afasta certas pessoas não é o facto de você morrer, é o facto de você cheirar mal. E eles falaram, Senhor, ele já cheira mal. Isso é que me admira em Cristo.
Se as pessoas se afastaram de você porque você cheirou mal, o meu Deus se aproximou de você apesar de você cheirar mal. Oh my God, eu vou repetir. Se as pessoas se afastaram de você porque o teu comportamento, a tua reputação, o teu caráter, o teu jeito de ser cheirava mal, Jesus se aproximou de você apesar de você cheirar mal. E ele disse, onde colocaram? Ele está no sepulcro. E ali Jesus gritou, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Só que antes de Jesus foi Cristo falar, Lázaro, sai para fora, Jesus mandou remover a pedra. Existe uma mulher no Brasil que ela canta o seguinte, Deus renova minha pedra e chama pelo nome, uma coisa assim, Deus remove a minha pedra. Sim. E chama pelo nome. Só que a música diz para Deus remover minha pedra, mas Deus diz para você remover tua pedra. Então quem está certo, o que a música diz ou o que Deus já disse? Você quer que Deus remove a pedra, mas Deus quer que você remove a pedra. Então quem está certo, o que a música falou ou o que Deus falou? O que Deus falou. O problema é que a minha geração, ele quer que Deus remove uma pedra que tem que ser ele a remover. Existem pedras que Deus nunca vai remover. Tanto é que Jesus podia ter removido a pedra. Ele Yes! Ele mandou que removesse. Yes! Porque se a palavra dele deu vida no morto, ele podia muito bem com a palavra dele remover pedra. Com certeza. Mas em vez dele remover pedra, mandou eles removerem a pedra. Por quê? Porque existem pedras da vida que Deus nunca vai remover. Existem pedras da vida que é eu, que é você, quem vai remover. Porque quem dá vida no Lázaro não é você, é Deus. Mas quem remove pedra não é Deus, é você. O problema é que tem muita gente que quer que Deus remove a pedra e ele próprio quer ressuscitar Lázaro. Por isso se frustra. Porque ele quer dar vida em algo que só Deus pode dar vida. Você está entendendo, meu amigo? O cara quer ser o Deus dele, o cara quer ser o milagroso dele, você quer fazer tudo que só Deus pode fazer. Por isso se frustra. Porque aquilo que é possível você fazer, faça. Mas aquilo que é impossível você fazer, Deus vai fazer. A tua responsabilidade é remover a pedra. E Deus vai dar vida no teu Lázaro. E a pergunta é, quem é o teu Lázaro? O que é o teu Lázaro? Porque todos nós temos um Lázaro. Alguns os Lázaros é a família. Os outros os Lázaro é o projeto. Alguns o Lázaro é os sonhos. Outro o Lázaro é a empresa. Quem é o teu Lázaro? Mas Deus me manda dizer, se nós removermos a nossa pedra, o nosso Deus vai dar vida no nosso Lázaro. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Você percebeu que o cara tinha nome, o nome dele era Lázaro, mas mesmo tendo o nome de Lázaro, estava morto. Porque tem pessoas que, embora tenham nome, estão mortos. Estão mortos, com certeza. São famosos, estão mortos. Tem pessoas que não vivem, sobrevivem. Sobrevivem, e alguns apenas existem. Isso. Ali você percebe que alguns sobrevivem, os outros apenas existem, mas tem pessoas que vivem. Então a grande questão não é o teu nome, não é ser famoso, não é ser celebridade. Tem muitas celebridades que estão mortas. Tem muitos famosos que estão mortos. Tem muitos podcasts famosos que já estão mortos. Amém? Porque o fato de alguém ter nome não quer dizer que o cara está vivo. O cara tem nome, mas está morto. E Jesus gritou, Lázaro, sai para fora. Aqui eu faço uma pergunta, mas Lázaro estava vivo ou estava morto? Lázaro estava morto. Se estava morto, por que Cristo lhe mandou sair ao invés de lhe dar vida? O certo não era dizer, Lázaro, ressuscita. E não dizer, Lázaro, sai para fora. Oh my God. O certo não era dizer, Lázaro, ressuscita. Ao invés de dizer, Lázaro, sai para fora. Sabe o que eu entendi, meu amigo? Tem duas lições que eu aprendo aí. Primeira lição, se o Lázaro estava morto,
Isso quer dizer que a voz de Deus é a única voz que o morto ouve. Por essa razão, os mortos que entraram na tua história não te ouviam. Porque os mortos da nossa família, os mortos que passaram na nossa vida, não ressuscitam com a nossa voz. Porque o morto não ouve a nossa voz, mas o morto ouve a voz de Deus. No momento que eu for com a voz de Deus, oh my God, os mortos que estão na nossa família, os mortos que estão na nossa história, os mortos que estão na nossa vida, vão voltar a viver. Essa é a primeira lição. Isso quer dizer que a voz de Deus é a única voz que até morto ouve. A segunda lição. A segunda lição é o seguinte: se o Lázaro estava vivo, isso quer dizer que o milagre não aconteceu quando Jesus Cristo gritou. O milagre já estava a acontecer enquanto Cristo falava com Marta e Maria. Você entendeu? Não, eu vou repetir. Se o Lázaro estava vivo, isso quer dizer que o milagre não aconteceu enquanto Cristo gritou. O milagre já estava acontecendo no momento que Jesus Cristo falava com Marta e Maria. Ou seja, os grandes milagres não é aquele que Deus fez e você percebeu. É aquele que Deus já fez e você nem percebeu. Sim. Compreendo. A gente come às vezes comidas envenenadas, a gente nem percebeu, mas Deus nos livrou dos grandes milagres. A gente entra em ambientes que eram uma cilada para matar a nossa vida. A gente entrou bem, saiu bem, e a gente nem percebeu que Deus trabalhou nos bastidores. Oh my God! A gente queria pegar o voo, de repente a gente não conseguiu pegar o voo. E quando vamos ver no noticiário, o voo que nós devíamos pegar foi acidentado, porque Deus fez um grande milagre e a gente nem percebeu. A gente reclama pelas portas fechadas e nem percebeu que aquela porta que se fechou são os grandes milagres que Deus fez. E a gente nem percebeu, porque se aquela porta estivesse aberta, nós não estaríamos aqui. Aquela porta se fechou porque era um grande livramento de Deus. E eu prefiro portas fechadas que me livram do que portas abertas que me matam. Porque os grandes milagres nunca foi aquele que Deus fez e você percebeu. Os grandes milagres são aquele que Deus fez e você nem percebeu. Você deitou, dormiu e acordou porque Deus te sustentou. Sim. Porque enquanto nós estamos acordados, nós sentimos, nós vimos e nós ouvimos. Mas quando nós dormimos, não sabemos o que passa na nossa casa. Não sabemos o ambiente que está nas nossas circunstâncias. Não vimos os demônios reunidos na madrugada para matar a nossa vida. Enquanto nós estamos a dormir, Deus está trabalhando nos bastidores, destruindo os demônios que vieram na nossa casa, derrubando os feitiços que fizeram contra nós, nos livrando de toda sorte de males. Por quê? Porque os grandes milagres não são aquele que Deus fez e você percebeu. É aquele que Deus fez e você não percebeu. Uma moça na África, mulher crente, temente a Deus, mulher de Deus, e uma feiticeira queria matar ela. Uma bruxa, alguém, não sei como é que aqui no Brasil chamam, mas uma bruxa queria matar ela, matar essa mulher crente. E normalmente lá em Angola, ou algumas partes de Angola, existe uma crença de que os demônios, os feiticeiros, os bruxos, têm um horário específico para começar a atuar. 12 horas, 21 horas ou de madrugada. A feiticeira ou essa bruxa, antes de atacar essa mulher de Deus de madrugada, ela foi durante o dia conhecer a casa dela. Quando foi durante o dia conhecer a casa dela, encontrou a casa. Mas de madrugada não encontrava a casa. De dia, ela via a casa. De madrugada, ela não via a casa. Vocês não entenderam? Sim. Por quê? Porque quando Deus te esconde, nem o diabo te vê. Aí, lá, quando ia de madrugada, a casa não estava lá. De dia, a casa estava lá. Só que a mulher crente que estava na casa, ela não sabia
do livramento que Deus estava dando na vida dela. Porque os grandes milagres não são aqueles que Deus fez e você percebeu. São aqueles que Deus já fez e você nem percebeu. Enquanto nós dormimos, o guarda de Israel não dormirá e nem tosquenejará. Amém. Amém. Amém, eu creio. Ufa! Forte, muito forte isso. Eu estou inspirado hoje, cara. Eu disse que o calor me inspira, meu irmão. Amém, amém. O calor me inspira. Hoje você veio aqui para trazer palavras aqui que eu tô assim. Amém. Oh, alabanda, Deslumbrado. Eu, com o meu conhecimento espiritual, Amém. eu acabei identificando na minha mãe, como eu comentei, o espírito de Jezabel. Sim. E dizem que o espírito de Jezabel foi um espírito que mais... Jezabel foi uma pessoa que mais deu trabalho, né? Na verdade, a luta com Jezabel era uma luta muito constante, tanto é que o profeta ficou com medo dela. Sim. Deus teve que intervir, né? Então, quer dizer, isso que eu identifiquei na minha mãe não é uma questão inquebrável. É uma questão de eu, na verdade, reconhecer a minha identidade que Deus me batizou novamente. Isso. Para que isso se quebre. Então, não existe essa maldição inquebrável. Não interessa se é Jezabel quem não importa. seja. Se você aceitou Cristo, a maldição foi quebrada. Se você passou num processo de transformação do novo nascimento em Deus, quando eu falo novo nascimento, é mais do que ser batizado nas águas. Sim. O batismo nas águas é apenas uma simbologia, é apenas um anúncio público do que já aconteceu no privado. É importante a gente nascer de novo, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Se você é uma nova criatura, se você é um cara transformado, então toda maldição já foi quebrada. Porém, chega essa questão. A questão do povo hebreu, que saiu do Egito para ir na terra prometida. Eles já eram libertos. Deus já libertou eles. Já não estão mais debaixo do jugo de Faraó. Deus libertou. Só que entra a questão que você me coloca aqui. Quando eles olharam para trás, o Faraó ainda lhes perseguia. Você já é liberto do teu passado, mas ainda existem algumas coisas passadas que perseguem você. Aí vem um dilema, ou vem um ponto de reflexão. O povo hebreu, olhando para frente, tem um mar vermelho que lhe mata afogado. Olhando para trás, tem um passado que lhes persegue. E eu faço uma pergunta. O que você faria quando o teu futuro está fechado e o passado te persegue? Entrega a Deus. Eles tinham que pensar, se eu voltar, me torno escravo novamente. Se eu avançar, o mar vermelho me mata afogado. O que eu faço? O futuro está fechado e o passado me persegue. Ali entra o agir de Deus. Deus fala através de Moisés. Esses egípcios que vocês vejam, nunca mais vocês vão ver. Porque Deus pelejará por vós. Você entendeu? Se na minha velha natureza, eu é quem lutava com os meus demônios, agora Deus pelejará por vocês. Essa luta já não é tua. Deus comprou essa briga. Essa luta agora é de Deus. Essa batalha agora é de Deus. Nessa batalha não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Então, se Deus vai pelejar por vós, o que eu tenho que fazer? Apenas ir marchar. Mas Deus, o caminho está fechado. Entra outro dilema. Você vai esperar que o mar se abra para andar? Ou você vai andar para o mar se abrir? Enquanto você ficar parado esperando que o egípcio morra e o mar se abre, você pode morrer frustrado no lugar que você está. Mas no momento que você entender que o mar vermelho não se abre quando você ora,
mas se abre quando você anda. No momento que você entender isso, você vai marchar e o mar vai se abrir. Oração, orar e ação. Por exemplo, Deus falou no Moisés: Moisés, por que você clamas a mim? Diz para o povo marchar. Ou seja, Moisés queria orar no momento de marchar. Você já orou? Você já buscou Deus? Você já se converteu? Chegou a hora de você marchar. Eu cheguei no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, meu amigo, para me pegar o meu voo, o vidro da porta tudo fechado. Só que quando eu andei, a porta se abriu. Mas quando eu parei, a porta fechou. Quando andei, a porta se abriu. E quando eu parei, a porta fechou. Ali entendi que aquela porta não se abre com a minha oração. Se abre com o meu movimento. Sim. Oh my God! Ou seja, existem portas que a oração é quem abre. Mas tem portas que é o teu movimento quem abre. É a tua ação, é a tua atitude, é o teu caminhar. Ao invés de você esperar que a porta se abre para andar, ande e a porta vai se abrir. Vem o dilema: eu vou esperar que as portas se abrem para mim marchar? Ou vou marchar e as portas vão se abrir? Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diz para o povo marchar. E quando o povo marchou, o mar vermelho começou a se abrir. Amém? Amém. Agora tem um detalhe. Quando o mar vermelho se abriu, você percebeu que o povo passou, sim ou não? E os egípcios que vinham atrás do povo, os egípcios que vinham atrás do povo, não foi Moisés quem matou. Não foi o povo quem matou. O povo só andou. A frente é o caminho. Amigo, para que olhar para trás? Só não estou indo para lá. Ou estou indo para frente. O irmão entendeu? Então, se o meu foco está à frente, eu estou caminhando para frente, o resto deixa com Deus. Deus pelejará por você. Aí quando o povo começou a andar, o mar se abriu. E o povo começou o quê? Indo. E os egípcios correu atrás do povo. Só que quando o povo passou o mar, o egípcio, todo mundo que entrou no meio do mar, a Bíblia diz que o mar matou o povo egípcio afogado. Posso ir fundo para o irmão entender? Você percebeu que o mar que devia matar o povo afogado virou caminho? E o caminho que salvou o povo matou os egípcios? Não, vou repetir. O mar que devia matar afogado o povo virou caminho. E o caminho que salvou o povo matou quem perseguia o povo. Ou seja, se você decidir marchar, confiar na orientação que Deus já te deu, aquilo que te mata vai virar caminho. Oh, glória. E o caminho que te salvar vai matar o que te persegue. Oh. Eu não tenho como descrever cada palavra que se encaixa aqui. Se a gente estivesse falando de nível, eu acho que hoje, com as mensagens, eu subi uns 10. A cada palavra, a cada mensagem que se lança aí, Deus me fala. Lembra? Lembra? Mostra as cenas a quais eu não estava enxergando. Amém. Vai mostrando tudo. E por que Deus fechou o mar? Para que o passado não passasse. Para eles não voltarem mais. Para eles não voltarem mais. Deus abriu o mar para você sair e fechou para você não voltar mais. Por que você quer voltar naquilo que Deus já te tirou? Se você é uma nova pessoa, não volta nas práticas velhas. E na verdade eles só voltaram para buscar o que era deles. O quê? O povo só voltou para buscar o que era deles. Que é o Moisés. Sim. Para buscar o povo, a família, os amigos. Nenhuma unha ficou no Egito. E saíram ricos. Eu entendi muito bem a mensagem. Só volto para buscar o que é meu. O que é teu. O que Deus mandou. Porque se já não é mais teu,
Se Deus já fechou, para que voltar? Se tudo que é teu você já levou. Agora, se ainda tem o que é teu, resgata o que é teu. Se ainda tem o que é teu, se ainda tem aquilo que você tem que enfrentar para Nenhuma mostrar unha o tamanho ficará do no seu Egito. Deus. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Ah, entendi. Bem forte. Bem forte. E Lídio, Fala aí, irmão. você vem de um país a qual a bruxaria é uma coisa comum, né? Lá Lá tem muito feitiço. Lá tem muito feitiço, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque isso lá é uma coisa comum. Aqui pra gente, nessa região do Brasil, por exemplo, o pessoal ainda leva isso muito na brincadeira. Eu queria que você falasse o quão real o mundo espiritual é. Porque aqui tem muitos que acreditam muito o que é certo na palavra de Deus, mas esquece também que a ausência da palavra traz o mal. Então, assim, as pessoas às vezes subestimam isso. E o que o inimigo mais quer é que você subestime ele mesmo. Ele quer que, na verdade, você acredite que ele não... Um dia eu ouvi isso. O que o inimigo mais quer é que você acredite que ele não existe. É justamente o que ele quer. E lá, por ser uma coisa comum, se vê tanto coisas, o milagre de Deus, como simplesmente essa questão. Então, quer dizer, o quanto o mundo espiritual é real. Mas eu vou até reformular a pergunta. Por que, vindo de um país desse, você escolheu o caminho de Jesus? Porque muitos não... Tipo assim, Angola tem feitiço, mas também Angola tem muita espiritualidade, oração. O povo angolano é um povo muito crente. As igrejas em Angola são igrejas muito avivadas. O povo ora demais. Eu vim ter esse conhecimento faz pouco tempo. Eu não sabia. Para mim, eu não sabia. Angola, o povo ora muito. Mas também tem feitiço. Entendeu? Conforme eu já falei nos outros podcasts, cada região existe uma potestade. Cada continente existe uma potestade. A potestade na África, talvez eu possa chegar numa conclusão que é o feitiço. Porque nos tempos que eu estou aqui no Brasil, eu nunca vi tanta feitiçaria quanto eu vi na África. Mas na Ásia, você vai encontrar muita idolatria. Na Europa, você vai encontrar muita frieza. Nas Américas, como é o caso no Brasil, você vai encontrar muita prostituição. Então, você percebe que cada região existe uma potestade específica. Com certeza. Só que tem um detalhe. A potestade que está especialmente na minha nação é menos perigoso do que a potestade que está aqui no Brasil. Por quê? Porque a potestade de lá, por ser uma potestade espiritual, demônios, feitiço, etc., faz você orar demais. Você é um cara de oração. Mas a potestade daqui, que está muito ligado com os desejos carnais, te acomoda na oração. Sim. Consegues entender? Por isso que é mais fácil você encontrar crente lá do que crente aqui. Por quê? Porque aqui as pessoas, talvez, por exemplo, o cara peca, transgride a lei, mentiroso, tal. Ele prega normal. Bênção, que até nem expulsa demônio. Sim. É só pregação, houve mover, alguns só ensinam, terminou. Mas lá não. Lá tem demônios que enfrentam você. Aí exige de você uma vida de mais comunhão com Deus, de um relacionamento mais profundo com Deus. Por exemplo, lá já teve caso de pessoas libertar alguém e de repente a pessoa fica endemoniada. O demônio sai da pessoa e entra nele. Entendeu? Acontece muito. Por exemplo, já teve lá caso de um convidado, né? Chamaram um cara para ir pregar num evento. E quando esse cara foi pregar nesse evento, o cara caiu endemoniado no altar. Que tinham que colocar um outro pastor para pregar no lugar dele. Por quê? Porque aquele ambiente exige de você muito compromisso com Deus. Vida no altar, comunhão, intimidade com Deus. Já aqui no Brasil, não. Porque aqui no Brasil quase que não tem demônio se manifestando. Então o cara pode viver de torta à direita porque sabe que não vai ter um demônio que vai obrigar ele a expulsar. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nem algo assim muito mais grave. Porque o cara devia pensar 3 vezes
antes de ter uma vida em pecado, sabendo que eu vou encarar demônios terríveis. E tem demônios, ou casta de demônios, que só se expulsa com oração e jejum. Aí você percebe que vai exigir muito de você oração e jejum. Por isso que a África é um povo que ora muito, um povo que jejua muito, se consagra demais. Por isso que eu digo que a potestade mais perigosa não é de lá, é o daqui. Porque o cara é mais fácil ser crente lá e do que ser crente aqui. Aqui você encontra muitas pessoas carnais. Muito. E lá você encontra muitos caras espirituais. É mais ou menos isso aí. Sim. E lá feitiço tem demais, nas famílias e tudo. Lá é bem mais sério, né? Aqui é muito camuflado. Talvez por isso que as pessoas não levam tão a sério o mundo espiritual aqui na nossa região, por não deparar com os demônios como vocês deparam lá. Porque, tipo assim, eu acho que existem ambientes que o diabo vem com chifre, mas tem ambientes que ele vem com gravata. Tem ambientes que ele vem de vestido vermelho. Vestido vermelho, outros vem com gravata, bem vestido com um terno. Sim. Mas é um demônio. Eu sempre demônio é inteligente. O diabo, ele sabe trabalhar em cada ambiente. Ele sabe, não, naquele ambiente eu vou atacar dessa forma. Não, nesse ambiente eu vou atacar dessa forma. Porque quando o diabo não consegue te enganar sendo o diabo, ele procura te enganar sendo um falso anjo de luz. Então tem ambientes que ele entra como o diabo, mas tem ambientes que ele entra como falso anjo de luz. O inimigo é muito astuto, né? É astuto, cara. É muito astuto. Muito astuto. Eu não gosto de falar essa palavra, que eu sinto pena das pessoas, que é uma palavra muito forte. Mas eu sinto pena daqueles que estão desligados e não percebem esse tipo de coisa. Que o inimigo tá ali naquela cervejinha no bar, o inimigo tá às vezes naqueles palavrão, naquela fofoca no emprego, onde você está fofocando com o outro, e as pessoas assim tão desligadas no automático, sobrevivendo e não acordando para isso. E tomara que não acordem tão tarde. Uma coisa que eu ouvia muitos pastores falar, e hoje eu tomo isso para mim também, esse conhecimento que eu adquiri. Os pastores falavam muito a questão que, se um fiel está com um demônio, ou um ou mais de um, a partir do momento que aquele pastor vai orar por ele, ele compra a briga dele. Então, quer dizer, os demônios que estão nele vão brigar com o pastor também. Aí que é a importância da comunhão, correto? Eu, analisando muito isso, apesar de eu ser do ramo da mentoria, a minha mentoria hoje, aqui que eu nem aqui, é uma empresa 100% cristã. A minha mentoria hoje, eu me recuso a fazer ela se não for baseado em princípios bíblicos. Se eu não tiver como colocar a espiritualidade no meio. E esses dias eu refletindo, eu pensei isso. Eu falei, cara, a partir do momento que uma pessoa vem até mim buscando ajuda, lógico, eu vou falar com ela pelo lado da ciência, mas automaticamente eu tenho uma visão para entender que aquilo é espiritual. E quando eu compro a briga dela, mesmo sendo mentor, um mentor espiritualizado, eu também estou comprando essa briga, né? Porque muitas vezes eu sinto que aquela pessoa ela vem e eu saio dali depois, eu saio até me sentindo mal, que é direto dali para oração para poder simplesmente dar aquela descarregada. É como se assim, a pessoa sai mais leve, mas eu saio com 2 sacos de cimento nas costas. Tipo, chama-se retaliações. Retaliações. O mundo espiritual é algo muito sério. Por isso que é importante a gente ter muito cuidado. Entramos em certos ambientes, entramos em certas batalhas. Entendeu? Por alguns não tiveram assim uma estrutura espiritual boa, cara, ele entrou em ambientes que não poderiam, o resultado ficou doido. Sim. Por exemplo, tem um pastor lá na África. Depois você coloca lá no YouTube, eu acho que você encontra. No tempo que T.B. Joshua ainda estava vivo. Esse cara era pastor, pastoreava, libertava demônios, etc. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com uma enfermidade tão terrível, mas tão terrível, que ele começou a engatinhar. Ele já não andava mais assim normal, ele engatinhava. Porque ele estava mal. Ao ponto dele deixar um pouquinho a igreja, porque ele era pastor da igreja. Deixou um pouquinho a igreja e levaram no T.B. Joshua, para o T.B. Joshua libertar ele. Sabe o que foi descoberto? Que embora o cara fosse um pastor bom, que trabalhava nesse lado da libertação, tinha um problema. O cara era viciado em pornografia. Ele tinha dado uma brecha. Como era viciado em pornografia, aí deu uma brecha, os demônios pegaram ele.
Porque ele mexeu num território maligno, cara. Mexer com demônio, até mais vai você nem libertar o cara. Tem que ter cuidado em quem você vai colocar a tua imposição de mãos. Porque tem demônios e demônios. E o mundo espiritual é muito real. Aí alguns sofrem retaliações. Por essa razão, na África nós temos uma crença de autorização. Tipo assim, você está a libertar pessoas, quem te autorizou? Está debaixo de qual cobertura espiritual? Não é só a coragem. Não é só coragem, tem que ter comunhão com a igreja, comunhão pastoral, tem que ter uma cobertura do pastor da igreja, não sair vumpa, porque pode ter consequências. E as consequências nem sempre vão ser diretamente a você, pode ser aos teus filhos. Sim, já ouvi muito tua disso. família, entendeu? Então são áreas áreas muito sensíveis. Você tem que ter uma cobertura espiritual, uma autorização divina e também pastoral para fazer esse trabalho. Se você tem comunhão com Deus, com a igreja que você está, e tem essa autorização espiritual para fazer esse trabalho, vai para cima. Que o nosso Deus, o mesmo que te usou para fazer essa libertação, também te dará cobertura espiritual para proteger você. Amém, eu creio. Eu ouvi recentemente um teólogo falar sobre isso. Como eu fui muito do mundo dos esportes, eu lembro que sempre depois de uma competição, no dia seguinte você acordava arrebentado, né? Porque você vinha com as lesões do esporte ali, daquele calor do momento. Uhum. E eu tinha mania, como já vi muitas pessoas trazerem esse caso para mim em mentoria, dela dormir e acordar como se ela tivesse lutado a noite inteira. Uhum. E aí eu vi esse teólogo falando que o corpo dorme, mas o teu espírito entra em batalha. Então, por esse motivo que você acorda tão dolorido, às vezes fisicamente. Isso é uma verdade? É uma teoria válida? Tipo assim, eu falaria de um outro jeito. Existem pessoas que elas dormem a noite toda, mas a mente está em constante batalha. Sim. Porque os grandes conflitos que a gente enfrenta são batalhas na mente. Na mente. Guerras na mente. Ali onde está o grande conflito. Guerra na mente. E existem guerras que nós enfrentamos na mente que têm uma causa espiritual. Entendes? A Bíblia fala a respeito do gadareno. Ele tinha problemas emocionais muito sérios. Ele tinha um problema tão emocional que a vida dele era uma vida agitada emocionalmente. Tinha problemas emocionais, problemas mentais, e querendo ou não, isso afetava o seu comportamento, de tal forma que ele andava de dia e de noite, gritando, se ferindo. Se levasse o gadareno diante de um psicólogo ou psiquiatra, devia dizer que ele tem distúrbios mentais, ou devia dizer que ele tem transtornos psicológicos, ou desvio de comportamento, etc, etc. Deviam dar um diagnóstico quanto ao estado emocional e estado mental desse indivíduo. Só que a Bíblia diz, meu amigo, que ele tinha quase 5.000 demônios. Ele tinha uma legião de 4 a 5.000 demônios. Se um homem com um demônio no corpo já dá trabalho, imagina 4 a 5.000 demônios no corpo de um cara. Ele tinha tanta força que quando ele acorrentava, ele quebrava toda a corrente. Entendes? Sim. Até então, eu pensava que só Deus pode quebrar correntes. Mas entendi que o próprio diabo também pode quebrar correntes. Só que as correntes que o diabo quebra são correntes que os homens construíram. E a corrente que Deus quebra são correntes que o diabo construiu. Existem correntes que o diabo construiu na vida de muitas pessoas que Deus tem poder de quebrar todas aquelas correntes. Deus não só quebra correntes que o homem construiu. Deus não só quebra correntes que a própria religião construiu. Deus também quebra correntes que o próprio diabo é quem construiu. Então você vê que o comportamento estranho desse homem tem uma fonte espiritual. Os conflitos internos e interiores desse homem têm uma causa espiritual. As batalhas que esse homem enfrentava na mente tinham uma causa espiritual. Então, tem pessoas que, apesar de dormir a noite inteira, acordam sempre cansados por conta dos conflitos, das batalhas que eles têm enfrentado na mente. Só que existem batalhas mentais que têm uma causa espiritual.
Vou ir mais fundo. Até vou pegar um gancho de um pastor norte-americano chamado T.D. Jakes. Já ouviu falar do T.D. Jakes? Sim. Ele é uma das minhas fontes de inspiração. T.D. Jakes ele fala o seguinte: quando Jesus Cristo estava aí para Gadara, se levantou uma grande tempestade no caminho, certo? Os discípulos com medo, não, vamos morrer afogados, etc, etc. Mas Jesus repreendeu o vento e o mar. E ele tem um negócio que ele fala que me chama a atenção. Ele fala assim: Jesus repreendeu a tempestade, mas tempestade não se repreende. Jesus repreendeu espíritos. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a evidência, Jesus Cristo foi na causa. Na causa. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o sintoma, Jesus Cristo foi na fonte. Ele repreendeu os espíritos. Então, existem tempestades na sua vida que tem uma causa espiritual. Tempestades mentais, tempestades emocionais, tempestades sentimentais, tempestades no teu interior, e você está dizendo: Lídio, eu vou morrer afogado, sem saber que aquela tempestade que está na tua vida tem uma fonte espiritual. No momento que você tiver discernimento espiritual, para entender que batalhas espirituais não se vencem na carne, mas sim na dimensão do espírito, você vai resolver muitos problemas. Porque tem pessoas que querem usar armas carnais para resolver batalhas espirituais. É o que a gente mais vê, né? E ali se quebra. Por isso, isso na verdade se baseia naquela questão de, ao invés de eu discutir e partir para a agressão com o meu irmão, num atrito de confusão, mais vale eu ir para minha casa e orar por ele. Orar por ele. Porque, na verdade, a guerra é muito mais forte eu orar por ele do que se eu partisse para uma agressão física, né? Isso. Eu ouvi falar que muitas vezes você... É como eu costumo dizer muito isso em mentoria, costumo dizer isso às vezes aqui no podcast, que a maior vingança que existe é você perdoar e orar pela pessoa. Porque aí você entrega ela na mão de Deus. Não tem por que você carregar esse fardo. Porque você vai brigando com teu irmão ou com alguém que está bravo contigo, aí você está brigando com o demônio e você nem sabe. Sim. Porque querendo ou não, o diabo vem para dividir famílias, cara. Sim. O diabo ele vem para dividir, para destruir. O diabo, se tem uma coisa que o diabo odeia, é família. É família, sempre eu sou isso. Porque o diabo não tem família, cara. Qual é a família do diabo? Os próprios discípulos que estão com o diabo é tudo com medo dele. Você acha que os demônios amam o diabo? Acho que elas não se amam. Não. Eles não se amam. Ele não tem família, então ele odeia quando vê os nossos seres humanos com família. A família que o diabo tinha era Deus. Mas por conta da sua soberba, orgulho, ele perdeu esse privilégio. E ele odeia, porque temos família. Então o que ele quer fazer é destruir famílias. E aí a gente está a brigar com demônios terríveis, pensando que estamos a brigar com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos filhos, com nossos esposos, esposa, mas estamos a brigar com demônio. Então nós temos que ter discernimento espiritual para entender que tem momentos que eu devo usar na falar como um homem, mas tem momentos que eu devo agir como um homem de Deus. Porque problemas espirituais não se resolvem na carne, se resolvem na dimensão do espírito. Então, ao invés de eu usar armas carnais, vou usar a arma espiritual. E diz a Bíblia que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os outros espirituais da maldade, nos lugares espirituais. Com certeza. Isso aí é E nós temos o que? Temos a oração, temos a fé, temos a palavra. Palavra é a espada, a oração nos dá cobertura e a fé é o nosso escudo. Então, sempre que vê um dardo inflamado do maligno, você tem a fé, que é o escudo. Tem a oração, que é cobertura. E também tem a espada, que é a palavra. Esses dias eu estava conversando com um mentoriado e eu comentei uma coisa com ele. Que a pessoa, quando ela dá brecha, ela é usada pelo inimigo, né? Ela acaba dando brecha. Se o inimigo usar essa pessoa para te atacar, na verdade, o que acontece? Eu estava explicando para ele, ele até falou, sério? Eu falei, sério. O inimigo vai usar aquela pessoa que faz a magia, aquela pessoa que simplesmente serve o inimigo mesmo e acha que isso é um mérito, que é o que seja ali. Se o inimigo trazer essa pessoa para vir até, por exemplo, o Anderson,
ó, vai até lá e dá um tiro no Anderson. E eu tenho a proteção de Deus. Se essa pessoa vir até mim para dar um tiro no Anderson, só que chega lá, o Anderson também é um cara que anda armado. E ele tem a proteção de Deus. Automaticamente eu dou um tiro nela. E eu me defendo matando ela. Aí eu perguntei para ele assim, você acha que o inimigo vai ficar chateado porque ele perdeu um? Ao contrário, ele vai ficar muito contente porque alguém se ferrou. Ele queria aquilo. A verdade é essa, alguém se ferrou. É como aquela história que, tipo assim, o inimigo, nem os deles que servem a ele poupa. Ele poupa. Então ele manda aí, vai lá, coloca a cara lá e vai lá. Mas se estrepou, ótimo, ganhei, mais um, se ferrou. Então, na verdade, é dessa forma que ele vê, né? Eu comentei, ele falou, sério? Eu falei, sério. Para ele, na verdade, o que é destruir. Alguém ele destruiu. E o que me admira no diabo é o seguinte, eles não se gostam, mas são unidos, cara. Sim. Tem até mais fé do que muitos. Não é engraçado saber que tem pessoas que não se gostam, mas se unem para derrubar a tua vida? Já vi muito disso. Os caras nem se gostam. Já vi muito disso. Mas com o propósito de derrubar a tua vida, os caras se unem. Eu vi um grande mentor falar uma coisa muito interessante. O diabo, ele tem, mesmo sabendo qual é o fim dele, que ele sabe, isso, ele é persistente. Mais persistente do que muitos de nós aí que estamos dentro da igreja e não tem a persistência que ele tem. Porque ele já sabe o fim dele. Ele sabe o fim dele. Mesmo assim, ele é persistente. Ele é persistente e não desiste. Então isso é uma coisa muito interessante que eu ouvi. E Lídio, fala um pouquinho do seu livro pra gente, cara. As duas lutas. É o primeiro? É o primeiro. Eu estou escrevendo mais uma que vai ser algo muito bom. Vai ser um livro, meu Deus, eu sinto que vai ser muito terrível. E eu não tenho dúvida. Mas vou falar das duas lutas. As duas lutas eu falo a respeito de Jacó e o anjo. A Bíblia diz que Jacó lutava com o anjo porque queria ser abençoado. Só que tem um detalhe. Não era apenas o Jacó quem lutava. O anjo também lutava. Entendeu? Jacó lutava. Senhor, eu quero ser abençoado. Eu não vou te largar se o Senhor não me abençoar. Enquanto Jacó lutava para ser abençoado, em outra partida, ou se você analisar bem um texto, você vai perceber que também um anjo lutava com Jacó. Só que tem dois detalhes. Enquanto Jacó queria a bênção, o anjo queria subir, mas não conseguia, porque Jacó lhe prendia na terra. Existe uma visão teológica quanto a isso. De tal forma, a maior parte das pessoas tem uma interpretação bíblica que aquele anjo é o próprio Deus. E isso é uma visão teológica de relevância e devemos admitir isso. Porém, nesse livro eu não trago propriamente uma visão teológica. Procuro trazer uma visão de vida. Eu pego esse texto bíblico para me extrair lições para aplicar na nossa vida. Dizendo que, assim como existem pessoas que têm lutado para serem abençoados, tem outras pessoas que já são abençoadas, mas não conseguem subir na vida porque tem um Jacó que lhe prende na terra. As duas lutas. Jacó diz, Senhor, eu quero ser abençoado. E o anjo diz, eu quero subir, me larga. Então vimos alguém lutando para subir e não consegue. E vimos alguém lutando para receber a bênção dele. Então tem pessoas que têm lutado demais para serem abençoados por Deus. Tem pessoas que têm lutado demais para serem transformadas. Só que tem outras pessoas que são como esse anjo. Já são transformadas, já são abençoadas, mas não conseguem crescer na vida. Não conseguem alcançar o seu maior potencial. Não conseguem viver tudo aquilo que Deus reservou para a sua vida, porque ainda tem um Jacó que lhe prende na terra. E o Jacó pode ser religiosidade, pode ser crenças limitantes, pode ser bloqueios emocionais, mentais e sentimentais. Falta de perdão. Pode ser falta de perdão, ódio, rancor. Enfim, o Jacó nesse contexto se refere a tudo aquilo que tem bloqueado o seu crescimento. Porque no momento que o anjo se libertou de Jacó, ele subiu.
Então, no momento que você se libertar disto que bloqueia a sua vida, no momento de você se libertar desse Jacó que tem prendido a sua vida na terra, você vai chegar no lugar que Deus criou para você. Eu me libertei muito de muitas coisas que hoje nessa conversa que a gente teve. Glória a Deus. Eu até peço desculpa àqueles que acompanham a gente. De repente eu não consegui extrair tudo que muitos gostariam de ouvir do Elídio aqui, mas porque assim, foi uma questão muito pessoal para mim hoje. Eu comecei com uma pergunta pessoal, a qual terminou um podcast pessoal aqui para mim, a qual Deus só me acordou a cada palavra, ele me dava um cutucão. Pronto, viu, ouviu. Então, assim, foi muito gratificante isso. God bless you. Gratificante mesmo. Gratificante mesmo. Muito obrigado. Como eu falei, eu não vou conseguir extrair tudo, não vou mesmo. Te convido a voltar mais vezes aqui. Oh, my God. Falo que hoje você fez uma grande mudança na minha vida aqui, Glória trazendo a Deus. essa mensagem. Glória a Deus. Eu entendi tudo, desde do comecinho até o finalzinho. Glória a Deus. Eu vou fazer hoje de uma maneira diferente. Eu vou agradecer nossos patrocinadores e vou te pedir uma coisa em especial que eu nunca pedi para ninguém aqui. Sim. Só rapidinho, agradecer o pessoal da Red Meat, pessoal que está inovando aí na nossa cidade de Artur Nogueira, no ramo de carnes, tá? Pessoal vindo com novidades aí, um delivery para Artur Nogueira. Pessoal da On Track Premium, pessoal que está com a gente junto desde o primeiro tijolinho, apoiando a gente 100%. Agradecer demais a Deus por esse momento. Amém. Agradecer a sua presença. Amém. E o que eu vou te pedir hoje em especial termina esse podcast pra gente com uma oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Que até arrepiou, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos orar? Podemos. Mas antes de orar, queria tocar no detalhe que eu me esqueci. Fique à vontade. Quando Lázaro saiu do túmulo, você percebeu que ele saiu do túmulo, estava vivo, mas estava amarrado? Sim. Jesus falou, desatai-o. Já dei a vida, mas agora tem que tirar as amarras. Eu acredito que as amarras não começaram a desamarrá-lo da perna para a cabeça. Começaram a desarramar da cabeça aos pés. Porque se você estiver liberto na mente, nossa, a tua vida será bem melhor. Conforme diz o T.D. Jakes, se você transformar a tua forma de pensar, você vai mudar a tua forma de viver. Nossa mente é nosso coração, né? Ao contrário do que muitos pensam, mas a mente nossa é nosso coração. E tudo que você planta ali, você pode estar plantando semente boa como semente ruim. Então, sempre por isso que a gente tem que vigiar o tempo todo, Amém. Né? Senhor Deus, obrigado por esse momento. Senhor, eu confesso que eu senti o Senhor nesse lugar. Obrigado porque o Senhor direcionou tudo o que aconteceu aqui. As palavras, o diálogo, tudo o que aconteceu aqui, nós colocamos e dissemos, é para a tua glória, é para o teu louvor e é para a tua adoração. Obrigado pelas libertações que o Senhor fez e obrigado pelas libertações que o Senhor vai fazer onde esse vídeo alcançar. Que o Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo mal. E eu entrego nas tuas mãos o teu filho. Continua a abençoar o seu servo, lhe dando graça. E que onde ele colocar a planta do seu pé e o tocar das suas mãos, que o Senhor venha abençoar e prosperar de uma forma extraordinária. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E dissemos amém e amém. Está abençoado. Ufa. Gratidão. Thank you, my brother. Thank you. Gratidão, muita gratidão mesmo. Milídio, se quiser deixar um recado pro pessoal. Meu Deus, qual o recado que eu daria para os irmãos? Qual o recado que eu daria para os irmãos? A Bíblia diz que quando José interpretou o sonho de Faraó, alguém no palácio
antes que isso acontecesse, falou a respeito de José. Ou seja, quando José foi na prisão, ele fez amizade com pessoas da prisão. Fez conexão com pessoas da prisão. E chegou esse momento que um dos caras da prisão foi exaltado, ao ponto de ser honrado no palácio. Faraó teve um sonho. E no sonho de Faraó tinha vacas magras e também tinha vacas gordas. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. Mas alguém que estava próximo de Faraó se lembrou de José. E quando se lembrou de José, Faraó mandou chamar José. E o cara que na noite anterior dormiu na prisão, no dia seguinte foi honrado no palácio. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Isso tinha a ver com o poder da conexão. Nunca despreze ninguém. Valorize os grandes, mas nunca despreze os pequenos. Porque essa pessoa que está hoje nessa tua situação desfavorável, um dia Deus pode lhe engrandecer, lhe honrar, num ambiente profético para você. Porque se você perceber direito, o que fez José sair da prisão não foi o talento de José. Foi que José, no palácio, tinha um amigo que ele fez na prisão. Porque tem ambientes que você vai chegar, tem lugares que você vai chegar, que não basta simplesmente ter talento. Aprenda a fazer conexões com pessoas certas. E essas pessoas vão falar bem de você em ambientes carregados de oportunidades para você crescer. E eu te dou um conselho: evite andar com pessoas que não falam bem do teu nome em ambientes carregados de oportunidades. Porque essas pessoas querem te ver mal, querem te ver pior do que eles ou nunca melhor do que eles. É o conselho que eu dou para você. Valorize o talento que você tem, valorize o dom que você tem, valorize o potencial que Deus te colocou, mas, por favor, nunca despreze as pessoas que estão no teu lado. Valorize os famosos, mas nunca despreze os anônimos. É o conselho que eu dou para todos vocês. Um grande abraço. Tamo junto. Galera, paz e prosperidade a todos. Aleluia. Um grande beijo. Amém. Amém. Glória a Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar.